Olá, meus amigos euridófilos, tudo bem? Meus amores, vamos para o segundo vídeo de perguntas e respostas aqui no meu canal. E quero agradecer a todos vocês que mandaram perguntas, tá bom? Vamos lá. Depois desse vídeo, eu vou fazer um outro pequeno vídeo de algumas dicas de cultivo, especialmente sobre alguns assuntos que as pessoas também têm me feito perguntas nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. A Marta Faria, ela cortou a haste do Phalaenopsis dela depois que as flores murcharam, e o Phalaenopsis liberou uma nova haste e ela ficou preocupada se isso desgasta a planta. Eu não corto, eu evito ao máximo de cortar as hastes dos meus Phalaenopsis. Não porque isso vai desgastá-la, porque ela vai emitir uma nova floração, como acontece, mas porque abre uma ferida. Aí a pessoa fala, passa canela, passa essas coisas, passa aquilo, passa acolá, mas você nunca pode garantir. Quando você sofre um ferimento, né, você tem que higienizar, você tem que passar um antisséptico, alguma coisa, né, que evite de bactérias, micróbios entrem no seu ferimento. Nas plantas também são assim. O tecido vegetal é um ser vivo. Quando você corta, você abre uma porta para vários tipos de doenças, especialmente fungos. Então, as pessoas ficam ansiosas por floração, né? Na verdade, eu acho que é mais um procedimento de exigência, né? Que a planta fique florescendo, do que propriamente um cuidado especial com a planta, né? Então, assim, quer cortar, corta, né? Se a pessoa tem uma necessidade muito grande de ficar vendo flor, não se importa com o vegetal, né? Porque não existe estudo comprovado que se o vegetal vai ficar danificado, debilitado por causa daquela atitude. Que é depois que as flores caem, corta a haste mais ou menos no meio para ela rebrotar com floração. Aqui em casa, os meus Phalaenopsis, depois que eles florescem, eles ramificam floração de novo na mesma haste sem eu precisar cortar, entendeu? Então, eu nunca vi sentido de fazer isso. Mas fica a critério de cada um, tá? A Marta Faria que fez essa pergunta e fez essa colocação. A Rosalina, ela perguntou sobre os brotos que secam e ficam pretos, tá? Rosalina, então, geralmente é falta de cálcio, magnésio, que é uma substância, que são produtos que quase não se acha no mercado para comprar, geralmente não tem em proporções adequadas nos adubos que nós usamos. Então, eu particularmente estou usando cálcio e magnésio atualmente, tá? E é um produto, é um material que você deve usar com menos frequência, porque ele não é agressivo, né? É um produto assim muito forte, né? Então você tem que usar ele com menos frequência. Geralmente eu aplico 2 vezes ao ano apenas nas minhas orquídeas, tá? Então, quando as folhas amarelam pelas bordas, quando as gemas secam ou melam, apodrecem, tá? Pode ser a falta de cálcio e magnésio. Outra coisa que faz as gemas apodrecer é o excesso de água, especialmente nesse frio, tá? Que a água gelada queima o tecido vegetal do rebento, né? Do broto, que é bem sensível, é um tecido bem macio, bem sensível, ok? Certo. O Alexandre Xavier, ele perguntou sobre catacetum, cultivo de cataceto no sul do Brasil. Então, Alexandre Xavier, o que acontece é que cataceto realmente gosta de clima quente e seco. Tanto é que a maioria das espécies estão no centro-oeste, no nordeste, não exatamente no nordeste, mas assim, no centro-oeste e no oeste brasileiro, que é Goiás, Goiânia, Mato Grosso, lugares bem quentes, né? Na Amazônia tem bastante espécies também, no Pará, na Bahia tem bastante espécie, Minas Gerais tem algumas espécies, e à medida que vai descendo para o sul, vão diminuindo as espécies. Lá no sul, em Santa Catarina, tem 2 espécies nativas, que é o cataceto atrato e o cataceto rhodgasiano. Mas, por exemplo, cataceto ser não se adapta ao frio, cataceto fimbriato também, cataceto triondo. Existem muitas espécies que vão, né? E especialmente híbridos com eles, tá? Então, você tomando alguns cuidados, eu acho que você consegue cultivar muitas espécies de cataceto.
dê preferência para híbridos, porque eles são mais resistentes, tá bom? Eu mesmo fiz muitos híbridos entre cataceto usando plantas do sul, especialmente o cataceto rhodgesiano e o cataceto atratum, para que futuramente as pessoas do sul possam cultivar cataceto com mais tranquilidade, tá? Então vamos lá. Inclusive, ó, os frascos que eu faço, aqui tem alguns cruzamentos que envolvem cataceto atratum, que é uma planta de Santa Catarina, lá do sul, né, que suporta frio. Vamos lá. O Francisco Carlos, ele quer saber sobre livros para informações de orquídeas. Não é que livros caíram de moda devido à internet. O que acontece é que as mudanças estão sendo muito rápidas. E muitas vezes a pessoa faz um trabalho maravilhoso sobre nomenclatura, taxonomia, sobre a dispersão das espécies nos habitats das orquídeas, etc, etc. E de repente vem um trabalho mais recente e joga aquilo tudo por terra. Não no sentido de habitats, né? Porque isso não tem como mudar. Mas sobre taxonomia, nomenclatura, e realmente é complicado. Tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Que vocês podem estar me chamando nas redes sociais que eu passo para vocês. Onde vocês vão encontrar muito material didático sobre orquidofilia com Marcos Campassi, tá? Eu passo e-mail para vocês, certo? Ou eu passo o link do vídeo. Aí vocês decidem, vende muito material. Tem a revista da OSP, que é uma revista muito boa, tem muito material informativo, não só foto de exposições, certo? E tem vários outros livros, revistas, que a galera que gosta de pegar no livro e ler é interessante, tá? Me chamem nas redes sociais, podem me chamar pelo Facebook, no Messenger, e podem me chamar também pelo Instagram, Francisco Deus Vanto, você vai me achar lá, e é só mandar uma mensagem. O Hudson Felipe, ele quer saber sobre gêneros compatíveis para fazer cruzamentos. Ô Hudson, então, isso é complicado. Se eu for falar aqui, vai ter umas 3 horas de duração esse vídeo só sobre esse assunto. O que acontece é que você tem que pesquisar, tá? Se informar e pedir ajuda. Por exemplo, tem um grupo, Deus Vanda Orquídeas, no Facebook, é um grupo de informação. Você pode perguntar lá, gente, Lélia cruza com Sofronites, Miltônia cruza com Brácia, Brassávula cruza com Epidendro. Então, todos esses que eu falei cruzam, tá? Mas existe uma aproximação genética entre os gêneros que permitem gerar híbridos e, mesmo assim, às vezes, com essa aproximação genética, não consegue gerar cápsulas e sementes, tá? Igual, por exemplo, Citorpódio, Cibidium. É possível fazer híbrido com o gênero cataceto, mas existe um grau de dificuldade entre eles, com relação a gerar cápsulas. Não que sejam tão próximos, mas eles têm uma certa ligação, uma certa afinidade, certo? E não é tão fácil gerar sementes e cápsulas. Agora, se eu cruzar cataceto com galeandra, com Cycnops, com Mormons, com Clovésia, pega numa maravilha, gera híbridos fantásticos, então você tem que saber. Só um exemplo. Todas as catleias cruzam com Brassávula. Todas as catleias cruzam com Lélia. Então, catleia cruza com Lélia, Drolélia, cruza com Hoffmann Sangela, cruza com Brassávula, cruza com Encíclia, cruza com Epidendro, certo? Então, cruza com Guariante. Então, tá. As plantas que têm aquele formato do oncídio, todos, oncídios cruzam com Miltônias, cruzam com Dotonglóssio, cruzam com Brácia, e assim vai, né? Então, tem que pesquisar e fazer uma listinha ou pedir ajuda nas redes sociais, caso você queira fazer um cruzamento na sua casa, tá? Vamos lá. O Júnior Souza, deixa eu ver, ela está em um pedaço de xaxim. Tá, ele perguntou sobre a minha Barbosella australis, que está num pau de barro igual esse.
Só que esse pau de barro aqui, ele é menor, né? Ele acabou de chegar para mim, meu irmão trouxe para mim lá de Betim, do Júnior, né? Da cerâmica. Olha só, que bonitinho. Aquela barrosela, eu comprei ela, ela já estava no pedacinho de xaxim, eu só acoplei ela num pau de barro. Mas se você quiser amarrar uma orquídea diretamente no pau de barro, você pode amarrar, não tem problema, tá bom, Júnior? O Orquídeas Sem Mistérios perguntou há quanto tempo que eu cultivo orquídeas e qual é o meu preferido. Então, eu cultivo orquídeas há mais de 30 anos, eu tenho 43, então lá para os 11, 12 anos eu já cultivava, 13 anos, né? Então eu já cultivava orquídeas da minha adolescência, junto com o meu irmão Reginaldo de Vasconcelos. Na verdade é o contrário, o Reginaldo de Vasconcelos, meu irmão, que é mais novo do que eu, já colecionava orquídeas, já gostava, e eu entrei na onda. E o meu gênero preferido, sem sombras de dúvidas, é Cataseto. O Cataseto é o meu primeiro amor na orquidofilia. A Débora Silva, ela falou que as orquídeas dela, algumas produzem hastes e abortam os botões, e as espatas também podem abortar, no caso eu estou acrescentando. Então, o aborto é um indicativo que a planta ela se preparou para florescer, mas por algum motivo não floresceu. Uso de adubos inadequados, excesso de química, mudança de clima, ataque de trips, tem vídeo aqui no canal. É um piolinho que ataca a haste, você não consegue ver com clareza, mas ele vai danificando os botões e a haste floral, né? Eu tive muito problema com trips em Governador Valadares, que eles atacavam as hastes florais das minhas encíclias. Nossa, era uma coisa horrível. Então, você tem que descobrir o que está acontecendo, tá? Então, quando a planta ela emite uma haste floral e ela aborta, pode ser isso, pode ser mudança de clima, tá? Às vezes a luminosidade não é suficiente, então a planta ela apresenta esses danos de acordo com o problema existente. Por isso que é de suma importância vocês publicarem as fotos do que está acontecendo no Deus Vanda Orquídeas no Facebook. Você vendo uma foto ou um videozinho, de preferência foto, né? Porque às vezes o vídeo agarra, a internet está ruim. Então você consegue ter um parecer do que está acontecendo com suas plantas, tá bom? A Cleidiane Cruz, ela falou sobre a ponta de raiz morta. Acontece muito das orquídeas estarem lindas, vegetando, e de repente as raízes param de se desenvolver. Isso é super normal, porque a planta ela entra em dormência, as raízes param de crescer e até mesmo queimam e morrem. Mas também insetos podem atacar a ponta das raízes, adubos químicos fortes podem queimar as pontas das raízes, lesmas, caramujos e caracóis comem as pontas das raízes. Já vi passarinho bicotando a ponta da raiz. Então, várias coisas podem acontecer. Agora, no caso, não é uma sangria desatada. Às vezes a planta simplesmente parou de vegetar e não tem sentido dela ficar desenvolvendo a ponta das raízes, já que ela está em dormência. Tá bom? A Clarice Favaro falou que está tendo problemas com as plantas dela lá, só que pela descrição é muito difícil, Clarice. Você já está lá no grupo, meu amor, é muito mais fácil você publicar foto no Deus Vanda Orquídeas, porque a gente vendo a foto, a gente consegue identificar o problema. As orquídeas elas são atacadas por ácaros, por outras pragas, cochonilha, pulgão, às vezes é fungo, às vezes é vírus. Então, vendo a foto do vegetal, nós podemos dar um parecer mais preciso sobre o que está acontecendo com a planta, certo? Então, uma amiga lá de Sergipe mandou umas fotos para mim. A planta do rapaz estava extremamente atrofiada, toda torcida, desidratada, e ele ficou sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes é excesso de água ou falta de água, né? Quando a planta ela desidrata, fica com as folhas retorcidas. Às vezes o substrato que ele usa ou a madeira que ele usa, a planta não consegue agarrar a raiz e sugar água e nutrientes. Então ela vai usando as reservas dos pseudobulbos. Quando os pseudobulbos retorcem e não tem mais nada para a orquídea sugar, ela tentando sobreviver desesperadamente, ela usa as reservas da folha até morrer, porque ela não está conseguindo enraizar. Então, a pessoa está molhando muito, ou não está molhando, ou a madeira ou o substrato é algo inadequado, fazendo com que a planta seja obrigada a usar os nutrientes e suas reservas dos pseudobulbos e das folhas. Dona
Montes queria saber mais sobre sobre híbridos primários. Híbridos primários é quando eu cruzo duas orquídeas, tá? Igual, por exemplo, quando o cruzamento envolve apenas duas plantas distintas. Esse híbrido aqui é um híbrido primário entre Cattleya labiata e Cattleya valkyriana. Então, essa planta aqui é um híbrido primário, porque na mistura dela, né, em sua genética, existem duas espécies específicas, tá? Agora, se eu pegar uma polínia de uma braçávula e colocar aqui, vai gerar, né, um outro indivíduo que vai ter em sua genética três seres distintos. Duas Cattleya diferentes e um gênero diferente que é braçávula. Se eu colocar uma polínia de uma RLC Xinhalim aqui, aí ela vai realmente se tornar um híbrido muito complexo, porque a RLC Xinhalim já tem em sua carga genética várias misturas, tá bom? Então, híbrido primário é quando eu misturo apenas duas espécies, ok? Híbrido, ó, essa planta aqui é um híbrido complexo, apesar de parecer uma espécie, né? Tem cara de Cattleya metistoglossa cerulea. Mas essa planta é Cattleya dipose cerulea com Cattleya varneri cerulea e cruzado com Cattleya ametistoglossa cerulea. Veja só. Lembra uma ametistoglossa, né? Mas é um híbrido complexo, porque a Cattleya dipose já é uma planta bem misturada. Vamos lá, vamos continuar. A Solange Souza, ela quer saber sobre o cultivo de oncídio. Olha, oncídio realmente é muito chato. É planta de raiz fina, é planta que muitas pessoas têm dificuldade, tá? Então, fazer arranjos com eles em troncos de madeira é o ideal. Pegar um tronco de madeira, uma placa de peroba, amarrar ela, gosto de luminosidade, gosto de ficar com as raízes livres. É bem cultivado em vasos? É. Mas se você não acertar a umidade do vaso, as regas, ela apodrece e morre, tá? O Gustavo Orquídeas Belas, ele quer saber sobre micro-orquídeas cultivo. As micro-orquídeas, por serem vegetais pequenos e mais delicadas, precisam de um lugar específico no orquidário, mais protegido, com uma certa luminosidade suave, ou seja, entra luz, mas não uma luz que aquece. Geralmente a luz da manhã é a melhor luz para as micro e mini orquídeas. Lembrando que essa luz do sol da manhã tem que ser filtrada pelo sombrite ou pela lona plástica difusora, tá? Plantas que são exigentes com relação à umidade atmosférica. Por quê? Essas plantas, elas não têm reservas em seus pseudobulbos. Geralmente são folhinhas, os caules, né? São fininhos, então são plantas que se não tiver uma umidade boa atmosférica, elas morrem com facilidade. O Taiperdum, eu não sei se está certo esse nome Taiperdum. Cultivo de orquídeas terrestres e epífitas. É simples, tudo que é orquídea epífita, as que nascem em árvores, você cultiva com brita, casca de pinos, carvão e macadâmia. São plantas que não podem colocar terra. Orquídeas terrestres, você tem que fazer um vaso e em sua mistura colocar terra, tá bom? O Rodrigo Vasconcelos quer saber sobre o cultivo de estenhópia. A estenhópia, ela não tem segredo, tá? O detalhe principal da estenhópia é que ela deve ser cultivada em cachepô, certo? Ela deve ser cultivada em cachepô. E é uma planta que gosta de luminosidade 70%, tá? Não gosta de muita luz e também não de muita sombra. É uma planta que floresce por debaixo do cachepô, né? Se colocar em vaso, às vezes você vai perder a floração. Gosta de umidade atmosférica, mas não gosta de ficar encharcada, tá? Não pode ficar encharcada. E é planta que gosta de ficar arejada, gosta de ficar empendurada. Já que planta em cachepô, empendura o cachepô, tá? E geralmente elas gostam de florescer mais pro fim do ano, no período do verão, tá bom? Amores, acabaram as perguntas e respostas. Agora eu vou fazer um videozinho rapidinho aqui sobre os itens que estão aqui em cima da mesa, que foram até as perguntas que me fizeram nas redes sociais, tá? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Meu amor. Então, meus amores, vamos continuar com as dicas. Meus amores, eu estou com alguns síndales dessa plantinha, que é um cruzamento que eu fiz de Cattleya schilleriana com Encyclifoley.
Então, eu tenho e vou ter muita catíclia, né, que é esse cruzamento entre esses dois gêneros. E a planta, ela apresentou algumas manchas nas folhas, certo? Então, o que eu devo fazer? Eu devo separar essa planta, porque ela está sendo acometida com um tipo de fungo por causa do excesso de umidade, do frio e etc. Então, essa plantinha, o que eu devo fazer com ela? Deixa eu tirar esse copo aqui. Eu já preparei o toquinho para amarrar ela, porque ou eu posso usar fungicida, tá? Ou eu posso amarrá-la num toquinho para que ela possa ficar mais arejada e esse fungo ele perca a força. Os fungos eles se fortalecem em locais mais úmidos e abafados e por causa do frio a água demora a secar, então os fungos eles se fortalecem, tá? Então, o melhor a fazer ou é usar um tipo de fungicida ou amarrar num toco e colocar num local arejado para que a planta se fortaleça e o fungo enfraqueça, tá? Quanto mais arejamento, uma luminosidade legal, a planta ela vai criando forças nesse ambiente e o fungo vai perdendo forças, tá? Os fungos acometem as orquídeas. Se as orquídeas estiverem saudáveis e em locais apropriados, o fungo ele vai desaparecer e a planta vai se desenvolver. Se a planta estiver fraca ou num local inadequado, o fungo vai criar força e muitas vezes leva à morte da planta. Então eu vou aproveitar e amarrar essa plantinha nesse toquinho Deus Vando, tá? Vou vir aqui cortar a meia fina para poder amarrá-la. Eu não trouxe o esfagno, mas depois eu amarro o esfagno, tá? Não, deixa eu ir lá buscar o esfagno e eu volto, espera aí. Então, voltando com o esfagno é muito importante para você amarrar a sua orquídea na madeira. Eu geralmente uso plug, mas eu não estou tendo plug, então vou ter que usar esfagno. O esfagno é uma boa opção também, mas o plug é bem interessante. Então, ó, eu vou posicionar a mudinha aqui. Ele já tem uma buchinha de esfagno, mas já está bem consumido. Eu venho, faço um pouquinho aqui, acomodo aqui na base da planta, ok? Venho com a meia fina. Esse toquinho desvando, ele já é cortadinho exatamente para a meia entrar aqui nessas lacunas e na hora de amarrar, a bicha ficar bem presa, ok? Venho aqui, amarro bem. Pronto. Vou empendurar lá na estufa, um local mais aberto, mais arejado. Vou observar essas manchas. Se continuar aumentando, aí eu aplico um fungicida. Caso as manchas sequem, né? Aí eu deixo do jeito que está. Na hora que eu molhar, vai escorrer, não vai ficar muito úmido e a planta vai se recuperar, ok? Então, é importante eu fazer isso com a planta. Outro detalhe que eu ia mostrar para vocês, me perguntaram assim, Francisco, cataceto, eu devo replantar ou não? Nos meus vídeos antigos, eu sempre falei isso. Nos meus vídeos de 1900 dinossauro, eu sempre falei assim, eu não replanto meus catacetos todo ano. Aí tinha aquele frenesi, eu replanto. Não, eu não replanto, primeiro que dá um trabalho do cão e não há necessidade de mexer na planta. Mas quando que eu devo replantar o cataceto? Quando ele chega nesse ponto. Olha, o PET já não tem mais espaço para as raízes, ok? A planta já, quando ela soltar um novo broto, esse cataceto, atrato, no vídeo anterior eu falei sobre o cataceto atrato, foi um presente do meu irmão Luiz Johan, lá de São Ludgero, Santa Catarina. Então, vejam só, olha que babado que está isso daqui. Então, na hora que ela emitir um novo broto, esse cataceto emitir um novo broto, essa orquídea, vai ficar imprensado, vai ficar esmagado no PET e nas raízes. Então aqui eu realmente devo replantar, porque, e detalhe, está nesse PET desde 2018, tem 2 anos, então vou replantar esse daqui. Agora, não, nós estamos no final
do outono, ainda vai entrar o inverno, tá? Tá chegando o final do outono, ainda vai entrar no inverno. Então, eu devo fazer esse replante em agosto, mais ou menos, ou quando ele começar a brotar. Esse outro cataceto aqui, eu plantei ele, né, já tem algum tempinho, mas ele tem bastante espaço para se desenvolver. As manchas pretas por causa de umidade. Aqui é muito úmido, o cataceto sofre demais aqui. Por isso que eu estou mudando eles para outra estufa mais arejada. Então, aqui, essa planta consegue ficar aqui mais 1 ou 2 anos. Vocês podem observar que nem muita raiz tem, certo? Então, essa eu não mexo, tá? Bem, amores, aproveitando o gancho, a galera que gosta de dendróbio espécie, eu estou com esses dendróbio Victoria Regina à venda. Se alguém se interessar, me chama lá no WhatsApp de vendas, porque eu tenho poucas unidades dessa planta, tá? R$120, uma espécie exótica demais. Vai no cachepozinho e enche de cake. Você pode fazer novas mudas, né? Então, é isso aí. Bem, para finalizar, essa planta aqui, né? Eu estou com esse pedacinho de planta aqui. Eu preciso replantar. Era uma planta maior, eu tirei a frente para um cliente e fiquei com essa traseira. Substrato velho, tudo velho, certo? O ideal não é mexer agora, mas eu não tenho opção, eu tenho que mexer nessa planta, certo? Então eu vou cortá-la aqui com a faca, retirar esse pedaço e fazer o replante, tá bom? Então vamos lá. Aí eu peguei o vaso. Como eu estou um pouco sem tempo de furar vasos, né? Então eu estou furando numa situação igual essa, eu furo na hora. Porque drenagem é tudo, certo? Aqui eu faço um furinho aqui em cima, que eu vou colocar uma plaquinha, certo? Vou pegar a faquinha aqui. Eu sempre uso faquinhas de pão. Eu tenho um maçarico, que o Milton ganhou do Mundo NPK, do Renato. E venho com a faquinha aqui e vou cortando aqui, tirando nas laterais, cortando a parte morta. Pronto. Ó, tirei a muda, certo? Isso aqui é um híbrido primário de Cattleya labiata alba com Brasileia tenebrosa alba. Então ela é branquinha. Eu venho aqui com esse substrato mais grosso. Coloco aqui um pouco no fundo. Posiciono a planta. Coloco de novo aqui. E venho com a brita zero lavada no meu mix. Pronto. Agora eu coloco o adubo, que é a mistura de palha de arroz carbonizada, Himitsu e Poplin da Agrocianica. Coloco aqui e espero ela brotar, tá certo? Então esses são os cuidados que nós devemos ter. Amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Ainda temos frasquinhos à venda, tá? Entra lá no site da Agrocianica para adquirir os melhores adubos. Usa o código FRAN10. E também, se alguém interessar, tem 2 modelos de pau de barro. Esse pequenininho, para micro orquídeas bem pequenininho. E tem um maior do que esse, tá bom? Beijos, tchau, tchau.